A forma como você começa o seu dia determina o tom de tudo que vem depois. É como afinar um instrumento antes de uma apresentação. Se você acorda no caos, corre no automático e se entrega à urgência do mundo, então já começou perdendo. Mas se você pudesse começar cada dia com consciência, e se você tivesse 10 lembretes diários, 10 âncoras mentais, para te proteger da ansiedade, da raiva, da comparação e da distração, é disso que os estoicos falavam quando diziam que precisamos nos preparar pela manhã, como um soldado que não vai para a guerra sem armadura. Eles sabiam que, ao acordar, a mente está vulnerável, aberta ao medo, aberta à negatividade, aberta à influência do mundo exterior. E justamente por isso, o estoico se antecipa. Ele não deixa que o mundo dite o seu ritmo. Ele é quem estabelece a base, com firmeza, com foco, com direção. Marco Aurélio escrevia para si mesmo antes do sol nascer. Epíteto lembrava seus alunos de que não é o mundo que deve mudar, mas a forma como reagimos a ele. Sêneca falava sobre a importância de começar o dia refletindo, para evitar que as emoções nos dominem. Esses homens não estavam preocupados com frases bonitas para redes sociais. Eles estavam tentando sobreviver ao caos com sabedoria, tentando não perder a cabeça quando tudo ao redor parecia enlouquecido, tentando manter o controle em um mundo onde quase nada está sob controle. E hoje, talvez mais do que nunca, precisamos disso, de pequenas âncoras de lucidez, de lembretes que nos devolvam ao centro, de reflexões que nos preparem para viver com virtude, coragem e presença. Neste vídeo, você vai ouvir 10 reflexões estoicas para repetir todas as manhãs. Elas não são mandamentos, não são fórmulas, são lembretes de lucidez. Cada um deles tem o poder de ajustar sua mentalidade para enfrentar o dia com propósito. Ao final do vídeo, você vai perceber que esses pensamentos são mais do que frases. Eles são práticas mentais, ferramentas de realinhamento interno, e quando usados com frequência, criam em você uma fortaleza emocional que te protege da instabilidade do mundo moderno. E o mais surpreendente vem no final, porque o 10º pensamento, o último desta lista, é o que sustentou Marco Aurélio diante das maiores guerras que um imperador já enfrentou. Uma reflexão tão poderosa, tão simples, mas que pode mudar a forma como você enxerga cada desafio. Fique comigo até o fim e deixe que essas reflexões transformem a sua manhã e a sua vida. Reflexão 1. Hoje encontrarei pessoas ingratas, arrogantes, enganadoras, invejosas e egoístas. Marco Aurélio, Meditações. Essa é, provavelmente, uma das frases mais desconfortáveis para se começar o dia, mas também é uma das mais libertadoras. A maioria das pessoas acorda com uma ideia romântica de como o mundo deveria ser. Espera respeito, gentileza, reconhecimento. Mas o estoico, ele acorda pronto para o que a realidade é. E esse é o primeiro grande segredo da serenidade: antecipar o caos. Ao afirmar que encontrará ingratidão, arrogância ou egoísmo, Marco Aurélio não está sendo negativo. Ele está se blindando contra a decepção. Ele está se preparando para não se abalar quando o mundo se comportar como sempre foi. Essa frase é como um escudo invisível, porque ela lembra que o comportamento alheio não está sob nosso controle, mas como reagimos, está. A pergunta que o estoico faz pela manhã não é: será que terei um dia bom? Mas sim, como posso ser bom, mesmo que o dia seja difícil? Comece o seu dia com esse lembrete, e você verá que nada do que é externo te surpreenderá de verdade, porque você já estava preparado. Reflexão 2. Não são os eventos que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre eles. Epíteto. Essa é uma das bases mais poderosas do estoicismo. E, quando compreendida de verdade, muda tudo. Imagine a seguinte situação. Você perde um ônibus. Se está atrasado para o trabalho, pode se irritar, se culpar, se desesperar. Mas se está de férias e sem pressa, talvez apenas sente e leia um livro no ponto, tranquilamente. O evento foi o mesmo.
A reação foi completamente diferente. Por quê? Porque não é o fato que causa sofrimento, é o significado que você atribui a ele. Epíteto nos ensina que toda emoção intensa nasce de um julgamento automático. Julguei que perdi uma oportunidade. Julguei que fui desrespeitado. Julguei que fracassei. Mas, e se eu questionar esse julgamento? E se, ao invés de reagir, eu disser: isso é um fato neutro. A minha emoção é uma interpretação. Essa pausa é ouro, porque ela nos devolve o poder. Você não escolhe o que acontece, mas pode escolher como interpretar. E essa escolha determina o que você sente e o que você fará em seguida. Ao começar seu dia com essa reflexão, você planta uma semente de autodomínio. Você se lembra que sua paz não está nas mãos de ninguém. Está na forma como você escolhe ver o mundo. Reflexão 3. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Marco Aurélio. Essa é uma das frases mais repetidas do estoicismo, e com razão. Ela nos ensina onde está a nossa verdadeira força. Dentro. Todos os dias, somos puxados para fora, para as manchetes, para as notificações, para o trânsito, para os olhares dos outros, para os prazos, os julgamentos, os medos. É como se o mundo inteiro estivesse tentando nos fazer esquecer que temos poder interno. Marco Aurélio nos lembra, logo pela manhã: você não controla o trânsito, mas controla sua respiração enquanto dirige. Você não controla o humor dos outros, mas pode escolher manter sua dignidade. Você não controla o mercado, mas pode controlar sua disciplina. E quando você traz essa verdade à tona logo cedo, você começa o dia de dentro para fora, com força, com clareza, com estabilidade. Essa reflexão é o alicerce da liberdade estoica, porque te liberta da ilusão de que você precisa que tudo esteja bem para se sentir bem. O que você precisa é lembrar quem você é, mesmo quando tudo está desabando. Essas 3 primeiras reflexões não são frases para postar, são frases para viver. E quanto mais você repetir, quanto mais você refletir sobre elas todos os dias, mais perceberá que sua mente começa a operar em outro nível. Você começa o dia mais forte, mais centrado, mais preparado. Reflexão 4. Não desperdice o que resta da sua vida discutindo sobre como um bom homem deve ser. Seja um. Marco Aurélio. Meditações. Logo pela manhã. Essa frase vem como um tapa silencioso. Quantas vezes você já ficou preso em debates mentais, se comparando com os outros, tentando parecer melhor, se justificando? Mas o estoico acorda com clareza. Hoje, eu não preciso parecer virtuoso. Eu só preciso agir com virtude. A reflexão nos convida a parar de viver no campo da teoria, deixarmos de ser apenas observadores da própria vida e nos colocarmos como protagonistas. Enquanto o mundo desperdiça horas nas redes sociais em julgamentos e críticas, o estoico levanta, respira fundo e pensa: hoje eu vou tentar ser melhor do que fui ontem. Mais justo, mais disciplinado, mais compassivo. Não importa se alguém vai ver, porque o verdadeiro caráter se constrói no silêncio das pequenas escolhas. Reflexão 5. A morte sorri para todos nós. Tudo que podemos fazer é sorrir de volta. Marco Aurélio. Pode parecer sombrio começar o dia lembrando da morte, mas para o estoico, essa é uma das práticas mais libertadoras que existem. Chama-se memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Não para se entristecer, mas para acordar, para valorizar. Porque quando você se lembra da finitude, o que realmente importa fica claro. Você perde o medo do julgamento dos outros, perde a pressa de viver no automático, perde a urgência de vencer a qualquer custo e ganha presença, gratidão e coragem. A morte não é um fim distante. É um lembrete constante de que o tempo é limitado e que cada manhã que você acorda é um presente que foi negado a muitos. Quando você começa o dia com essa consciência,
você vive com mais força, mais verdade, mais vida. Reflexão 6. É parte da cura o desejo de ser curado. Sêneca. Essa é uma frase poderosa para quem acorda se sentindo preso. Preso a hábitos ruins, a traumas antigos, a emoções que insistem em retornar. O estoico entende que a cura começa com uma decisão interna, não com um milagre, não com um salvador externo, mas com um passo. Você pode não ter a força total agora, mas se houver em você o desejo sincero de melhorar, esse desejo já é cura em movimento. Hoje, você pode escolher levantar com leveza, mesmo carregando dores. Pode escolher tentar de novo, mesmo depois de falhar ontem. Pode escolher ser gentil consigo mesmo, mesmo quando a autocrítica grita. Essa reflexão é um lembrete diário de que você não está preso ao que foi, mas convidado a se tornar o que pode ser. Reflexão 7. Se você quer melhorar, esteja satisfeito em parecer tolo e estúpido em coisas externas. Epíteto. Essa é uma das frases mais desafiadoras, porque ela atinge diretamente o nosso ego. Vivemos em uma sociedade que valoriza a aparência mais do que a essência. Ser admirado parece mais importante do que ser verdadeiro. Mas o estoico inverte isso. Ele começa o dia com uma escolha difícil. Hoje, eu posso parecer fraco para o mundo, mas vou ser forte para mim mesmo. Você pode ser chamado de estranho por dizer não, de radical por mudar sua rotina, de exagerado por buscar disciplina. Mas tudo isso é só aparência. A sua essência está no compromisso com o crescimento. Essa reflexão te protege contra o maior sabotador do seu progresso, o medo do que os outros vão pensar. Ao repetir isso todos os dias, você fortalece a sua liberdade interior. E quando você é livre por dentro, nada lá fora te limita de verdade. Essas 4 reflexões estoicas têm o poder de moldar seu caráter pela manhã. São como bússolas mentais que te realinham com o que importa, com coragem, com propósito, com presença. Reflexão 8. A dificuldade mostra o homem. Epíteto. É fácil parecer virtuoso quando tudo está indo bem. É fácil ser gentil quando todos te tratam com respeito. É fácil manter a compostura quando não há pressões externas. Mas o estoico entende que o verdadeiro caráter se revela nas adversidades. Quando o chão desaparece, quando os planos falham, quando a vida testa sua estrutura interna. Epíteto sabia disso. Ele próprio nasceu escravo. Foi agredido. Perdeu tudo, menos a liberdade da própria mente. Ao dizer que a dificuldade mostra o homem, ele nos convida a observar o próprio comportamento nos momentos difíceis. Porque é ali, e só ali, que descobrimos quem realmente somos. Hoje, ao acordar, pense: se eu for desafiado hoje, como escolho reagir? Essa pergunta não te torna fraco. Ela te fortalece, porque você já entra no campo de batalha da vida, sabendo que cada obstáculo é um espelho, e que cada reação é uma semente para o seu crescimento. Reflexão 9. Trabalhe como se vivesse para sempre. Viva como se fosse morrer hoje. Marco Aurélio. Essa é uma das reflexões mais poderosas que alguém pode escutar antes de começar o dia. Ela une 2 mundos, 2 impulsos que parecem opostos, mas que se complementam perfeitamente. Por um lado, você precisa agir com consistência, com dedicação, com visão de longo prazo, como se sua missão no mundo fosse eterna, com paciência, com construção. Por outro lado, você precisa viver com urgência existencial, com gratidão pelo agora, com alegria por estar vivo, com presença total no que faz hoje, como se este fosse o último café da manhã, o último beijo, o último projeto. Essa tensão entre o eterno e o imediato é o que torna a vida rica. É o que tira você do piloto automático. Essa frase te convida a trabalhar com profundidade, mas sem esquecer que cada instante importa. Te convida a amar sem pressa, mas com intensidade. A construir o futuro, mas sem abandonar o presente. Reflexão 10. A alma se fortalece ao se alinhar com a razão. Marco Aurélio. Esta é,
talvez a mais sutil e mais profunda das reflexões estoicas matinais, porque ela fala sobre a harmonia interna. Vivemos em um tempo onde é comum dizer siga seu coração, faça o que sente, mas os estoicos sabiam que o coração humano pode ser enganoso, que emoções são voláteis, que desejos mudam como o vento. Por isso, ao invés de viver refém de sentimentos, eles buscavam alinhar a alma à razão, ao logos, à lógica da natureza, à ordem universal. Marco Aurélio via a razão como farol interno, como aquela luz que permanece firme mesmo em meio à escuridão emocional. E o que isso quer dizer, na prática? Significa agir com sabedoria mesmo quando está magoado. Significa não se vingar, mesmo que esteja ferido. Significa não se render à pressa, mesmo quando tudo exige velocidade. Significa viver com lucidez. E quando a alma se alinha à razão, nasce a verdadeira força. Aquela que não depende de músculos, gritos ou controle, mas de uma mente clara e de um coração firme. Essas 3 reflexões finais não são apenas ideias para pensar. São convites para um novo estilo de vida. A dificuldade mostra quem você é. O equilíbrio entre o hoje e o sempre te ensina a viver com profundidade. E o alinhamento com a razão fortalece sua alma como nenhuma outra prática faz. Com essas 10 reflexões diárias, você cria um ritual de fortalecimento interno. Uma prática matinal de autoconhecimento, coragem e clareza. E amanhã, quando o sol nascer, você não será mais refém da pressa ou da reatividade. Será alguém que escolhe viver com propósito, com paz, com direção. Agora feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Deixe que cada uma das 10 reflexões que você ouviu hoje ecoe na sua mente, como um sino silencioso te chamando de volta ao centro. Você não é mais o mesmo de quando deu play neste vídeo. Talvez não perceba agora, mas algo dentro de você foi despertado. Porque o estoicismo verdadeiro não é sobre frases bonitas, é sobre transformação. Hoje você ouviu verdades duras, mas também ouviu lembretes poderosos. Você aprendeu que o mundo lá fora não é seu inimigo, que o caos é inevitável, mas a forma como você responde a ele é sua maior liberdade. Você entendeu que a raiva, o medo, a frustração são apenas sinais de uma mente desatenta. E que o silêncio, a razão e a disciplina são suas ferramentas mais leais. Você foi lembrado de que vai encontrar pessoas difíceis, de que a vida não será gentil todos os dias, mas que mesmo assim, você pode manter sua integridade. Você ouviu sobre a morte, não como fim, mas como um lembrete para viver. Sobre a razão, não como rigidez, mas como lucidez. Sobre a alma, não como algo distante, mas como um músculo que se fortalece com escolhas conscientes. E agora eu quero te convidar para algo maior. Não apenas assistir esse vídeo e seguir em frente, mas fazer dessas reflexões um hábito diário. Coloque esse vídeo na sua rotina matinal. Volte a ele. Reescute, anote, pratique, porque o verdadeiro impacto dessas palavras só acontece quando você age a partir delas. Se algo tocou você aqui hoje, escreva nos comentários. Essas reflexões agora fazem parte do meu dia. Assim eu saberei que você está comprometido com a sua evolução. E se você chegou até aqui, diga também qual das 10 reflexões mais te impactou. Seu comentário pode inspirar outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal Estoico hoje, este é o momento. Aqui, toda semana, você encontra clareza no meio do ruído, firmeza no meio do caos, sabedoria no meio da pressa. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de direção logo pela manhã e prepare-se, porque os próximos conteúdos vão continuar elevando seu nível mental, emocional e espiritual. E antes de encerrar, te deixo com essa citação estoica que carrega o espírito de tudo que falamos aqui. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio. E se você quer mesmo começar a viver com mais propósito, talvez seja essa a hora de mudar sua primeira ação do dia. Não com pressa, mas com consciência, com intenção.
com presença. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, seja constante, seja firme, seja estoico hoje.